Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, uma atração internacional e nossa aluna queridíssima, Patrícia. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Jean. Como foi a viagem até Cotia? Foi bem. Pela ajuda da minha irmã, consegui chegar aqui. Que maravilhoso. E você é uma atração internacional. De onde você vive hoje em dia? Eu vivo nos Estados Unidos, na cidade de Connecticut, mais de 20 anos. E vim aqui até São Paulo conhecer você pessoalmente. Que maravilhoso. Seja muito, muito, muito bem-vinda. E Obrigada. por quê? Você fez um curso online e quer conhecer o professor pessoalmente, por quê? Ah, sim! Pra ver se é real mesmo. Real, eu fiquei muito surpresa. E o holograma é fidedigno? Sim, com certeza. Fiquei muito emocionada. Que isso, é sempre um prazer tê-la aqui. Inclusive, as portas estão abertas sempre que quiser vir. Uhum. E conta pra gente um pouco como que iniciou a sua ideia, apesar de a gente já ter conversado um pouco, Sim. eu meio que já saber, Uhum. mas como que iniciou a sua vontade de fazer música? Nem vou falar de violino por enquanto. De fazer música? De ou tocar música. De tocar música. Foi na igreja, né? Eu cantava no coral e sempre gostei de música. Acho que desde pequena eu via concertos. Aí entrei no coral, mas ainda não sabia. Comecei com o instrumento a flauta, depois piano, mas ainda não era... parece que não era. Eu falei assim, deixa eu tentar o violino. Isso por influência da igreja. Isso, da influência Que da legal. igreja. Aqui no Brasil. Sim, em São Paulo. E você, no início... Mas você via as pessoas tocando na igreja, mas muita gente vê, por exemplo, as pessoas tocando na igreja e não necessariamente querem tocar. O que fez você querer tocar? É difícil a pergunta. É bom que a gente faz uma sessão de terapia. É difícil, porque eu queria tocar, porque eu queria uma coisa eu tocando, pra mim tocando. Faz sentido. Pra mim tocando. Porque ouvindo ela tocar, a pianista tocava, ou que nem eu cantava ali com coro. Eu também podia cantar em casa, né? Mas eu queria tocar, quando às vezes eu estou estressada do dia, eu toco. E isso faz muito bem para mim. Né? Mesmo hoje? Hoje, com a maturidade da vivência, do meu caminhar com a música, eu vejo que ela me acalma. Ela me acalma. Que legal. Então, eu não consigo mais viver sem a música. Pode ser o violino, ou o piano, ou a flauta que eu tocava bem antes. Mas o violino, eu não sei, quando eu começo, mesmo estudando, e quando começa a sair o som, eu chego do final do estudo, eu estou bem mais calma. Caramba, bem mais calma. Que interessante. Porque para algumas pessoas, isso até eu falo por mim quando eu estava no meu processo de aprendizado de violino, quando eu estava começando do zero, claro, eu estava num outro contexto, eu acho. Mas não era... Estudar violino não me deixava necessariamente calmo. Às vezes me deixava frustrado. Me deixava triste, às vezes, porque eu não estava conseguindo fazer uma determinada coisa naquele momento que eu tinha que fazer naquele momento, e não estava conseguindo. Como que você sente de vez em quando isso e como você lida com isso? No começo, eu ficava com raiva, porque eu não conseguia, né? No começo, bem no começo do violino. Porque antes de entrar no MJO, eu fazia aula particular lá nos Estados Unidos. Fazia aula particular e eu não sei, eu não conseguia, ficava com raiva, ficava estressada. E aí teve o Covid, né? Acho que eu estava meio imatura ainda com o instrumento, porque para quem tem conhecimento de piano e outras, né, cantar no coral, você precisa educar a voz e canto é fácil, né? Essa sensação, é um instrumento natural, né? O piano, as teclas estão lá, os sustenidos estão em cima, os bemóis, né? Então,
Você sabe. Agora, o violino, ele me atraía, porque era um desafio para mim mesmo. Porque quando você falava, você tem que se integrar com o violino e você tem que não é só o negócio ali, o piano. Não, você que tem que fazer. Você que tem que manejar o arco. Então, no começo, eu achava meio estranho e difícil no começo. Mas depois eu fui sendo persistência, uma hora eu deixava do lado, voltava. Normal. Aí, e agora, de agora para cá, eu desafio a mim mesmo, eu e violino, e estou tendo mais prazer, assim, de estudar, de ficar mais, né? Mas demorou um tempo de maturação para conhecer. Não foi assim, não vou dizer que é fácil, não é fácil. Uhum. Até hoje ainda, eu brigo com mim mesma para sair o som bonito, porque eu que tenho que desenvolver esse som. Então, eu preciso da técnica para sair esse som. Mas foi o Igor passou os mal, o Eugênio passou os mal, a paciência comigo de chegar. Igor e Eugênio são professores do nosso programa, para quem não conhece. Para chegar. E fora você, né? Ouvindo, tá ali em cima, nas aulas também, de tirar dúvidas. Mas foi isso. Quanto tempo você acha mais ou menos que demorou para você chegar nesse estágio de aceitar o processo? Demorou. No começo, eu queria uma paixão. E aí você quer... pensa que vai sair, daqui 3, 4 meses você vai... ele explicou porque falar uma coisa, assistir uma coisa, mas chegar no dia a dia... E fazer diferente. Porque você vai estar em conflito com você mesmo. Porque você sabe tudo que tem que fazer. Sabe que tem que... Punho reto, cotovelo, abertura do antebraço, ressonância. Coisa chata, né? Por que tem que fazer isso? Pode fazer assim. Eu vi outra pessoa tocando, faz assim. Aí eu fui entendendo, para chegar naquela perfeição que eu quero, eu tenho que fazer o reto da receita, né? Uhum. Eu tenho que fazer os ingredientes certos. Aí eu comecei a estudar, né, do jeito e aí foi saindo. Não é que já foi. Não. Foi saindo. Então esse é o caminho. A gente recebeu aqui, há um tempo atrás, um violinista maravilhoso, que eu gosto muito dele, chama Vini Mendes. E ele pega e fala uma coisa muito interessante, que aprender violino ensina a gente a ser humilde. Porque a gente, pelo menos em algum senso, né? Não no senso global, mas em algum senso... ensina a gente a ser humilde porque você vê que você não controla nem o seu mindinho. E você quer controlar tudo. Pô, eu quero fazer um negócio com o meu... Eu só quero abrir o antebraço, é só isso que eu quero. E não sai. Vai pra cá. Vai pra cá. Então, é uma excelente ajuda terapêutica nesse sentido de você ser consciente dos seus limites. E não só ser consciente dos seus limites, no sentido, Jean, você está falando que as pessoas têm limites? Sim, só que se a gente continua praticando, esse limite vai ficando cada vez mais alto. E mais alto, mais alto. Então, aprender violino, um instrumento musical, ou qualquer coisa que você queira fazer bem, especialmente um instrumento musical, é uma lição de humildade e de respeito ao processo. Sim. Que pouco a pouco você vai entendendo. Cara, você olha um vídeo... Como é o seu sentimento quando você olha um vídeo seu antigo tocando? Não, ainda não vi. Eu não gosto muito de ver os meus vídeos. Eu não gosto. Não sei, isso é eu. Eu sei que você pede pra gente ver e ver o erro. Eu só... porque eu gravo antes. Antes eu gravava até ficar certo. Aí depois eu mudei. Eu mandava vídeo do que eu havia estudado para ver a correção realmente daquilo. Eu entendi que aquilo que ia me ajudar a ver o meu erro. Exatamente. Não tocar, e eu tocava, até sair perfeito. E eu assistia. Aí, quando ele tinha defeito também. Aí eu pensei, não, é melhor eu mostrar o meu trabalho que eu estudei a semana. Eu não gosto
marcar, assim, tem pessoas que apresentam 2 vezes. Eu fazia uma vez porque eu queria estudar. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso, para quem não tá entendendo, quando você fala gravar vídeo para quê? Só pra galera entender. Para mandar pro suporte. Pro suporte. Então, no nosso programa, na MJ, os alunos mandam um vídeo pro suporte e um professor responde o que eles têm que fazer. O suporte, geralmente, nesse momento que nós estamos gravando, e a gente pretende manter assim, abre 2 vezes na semana. Então, tem alunos que conseguem mandar 2 vezes na semana. Como se tivesse 2 aulas particulares por semana. Só que via troca de mensagem de vídeo. E o que a Patrícia está falando que ela prefere mandar uma para poder ter mais tempo de praticar. Isso é uma coisa pessoal também, cada um vai sentir o melhor, mas você sente melhor mandar 1 vez por semana. Que é o que a gente recomenda, inclusive. Aí eu estudava e às vezes eu não estudava. Aí eu tentava fazer 2 vezes, porque assim eu estudava, mas não, é melhor eu ter uma semana já e... Deixa eu só mudar aqui o fio. Tá tudo bem. E aí eu comecei a mandar 1 vez por semana. E o professor também fala, verifica, assiste o vídeo antes de mandar. E às vezes eu estudava e já mandava o vídeo, porque isso é para mim. Porque eu falo assim, se eu tiver dificuldade, ele vai... Eu posso me corrigir, mas depois fazer de novo. Então, eu vou mandar do jeito mesmo que eu da realidade. E isso está me ajudando. Maravilhoso. Isso é comigo. Eu não sei, outros alunos pode ser que não. Uma coisa que é interessante é... Eu sempre pego... Tinha uma época que eu falava mais, hoje eu tô falando menos. Eu vou voltar a falar, inclusive. Você, no máximo, grava 3 vezes. Você não vai mandar nem a pior, nem a melhor. Você assiste os 3 e você vai mandar do meio. Do meio. Porque é provavelmente a realidade. Tá bom. Não é nem o melhor, nem o pior. Mas é sempre bom assistir. Por que é sempre bom assistir? Para você não é assistir para saber se vai enviar ou não. Não é isso. É assistir. Você pode brincar de bingo com você mesma. Então você assiste o seu vídeo e você escreve no papel. O professor vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso. Para ver o quão boa tá a sua percepção do que tem que ser feito. E aí você manda mesmo assim. E aí na hora que o professor responder, ok, acertei esse. Esse eu não acertei. Ok. Continua praticando, grava o vídeo, assiste, anota, o professor vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso. Aí vai receber o vídeo, vai ter uma hora que você vai acertar tudo que o professor falou. Fala, ok, eu estou criando a minha consciência do que eu tenho que fazer. E você continua enviando. Porque isso, pouco a pouco, vai te dando um senso de independência. Você vai entendendo com o tempo quais são os seus pontos a serem melhorados. Não estou falando que é para parar de fazer aula necessariamente. Porque na aula, no atendimento, na resposta do professor, ele vai te falar ângulos específicos, como que você vai estudar, como que você vai resolver o problema. Ver o problema não é igual a saber como resolver o problema. Tipo, a gente vê o problema da fome no mundo. Você sabe como resolver? Eu não sei. Exato. Então, ver o problema é só um primeiro passo. E aí o professor vai te ajudar a enxergar como resolver esse problema. E pouco a pouco a gente vai criando esse senso de independência. E agora, como a gente falou, então, como você chegou na música, como você chegou no violino, especificamente? No violino, eu estava no meu trabalho, que eu sou babá, e a menina tocava violino. Todo desengonçado, não é toda dessa maneira. E ela tirava um som. Eu falei assim, bom, se ela, 7 anos, está tirando um som assim, com uma simples aula de escola, com 15, 20 alunas. Lá nos Estados Unidos, algumas escolas... Será que é o meu? Nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos, algumas escolas públicas mesmo tem a maioria, na verdade, né? Tem aulas de música, tem as school bands. E às vezes tem cordas, tem violino e tal. E aí essa pessoa que estava cuidando tinha aulas de violino na escola. Tinha aula de violino. E ela estudava uma música lá e tinha que tocar assim. E ela pegava assim no violino. Eu falei, poxa, então deve ser muito difícil. Aí fui procurar um professor e ele deu a instrução de como segurar, de como... E normalmente as pessoas veem uma criança aprendendo e não se sentem encorajadas. Por que você se sentiu encorajada?
Eu acho que pela vivência de como eu era pequena, eu vivia ouvindo orquestra, violino, aquelas pessoas. E eu não sei, ela me despertou o interesse de tocar um instrumento, né? Mas eu tenho conhecimento de uma orquestra, de uma pessoa tocando violino, mas eu não... Ela me despertou. Que maravilhoso. Ela me despertou. E nas primeiras aulas, como era para você? Na primeira vez foi terrível, né? Na primeira vez foi terrível, mas... Assim, eu queria persistência, porque eu queria... O que especificamente que era terrível? A posição do braço, né? E não é anatomicamente, né? E... O violino é um corpo bem estranho. E foi assim. Mas eu tinha ainda convicção. Não, eu tenho que aprender isso aqui. Não pode ser impossível. E continuando. Pequeno, não foi da noite para o dia. Levou anos, né? Eu acho que estou aqui 3, 4 anos, mais ou menos. Levou um tempo. E aí chegou a pandemia e acabaram as aulas. Acabaram as aulas de particular e eu tinha 30 minutos uma vez por semana. Por curiosidade, quanto você pagava 30 minutos uma vez por semana? Eu pagava $42. Por aula, ó. 30 minutos por aula. Ou seja, $160 por... 30 minutos. 30 minutos na semana. $160 por mês por 30 minutos. E tinha que apresentar o mesmo sistema. Você tem que apresentar o que ele passou, o que ele estudou, o que você estudou para ele. Aí ele verificava, fazia as correções, igual o professor de vídeo faz. E... Só que ali ao vivo na mesma hora. Só que ele tá com você, ele fala, você vê, né? E é diferente, mas aí eu falei assim, e agora? E ele falou, ele tá dando no Zoom, você pode entrar no Zoom. Mas eu não sabia mexer no computador, né? Eu falei assim, e eu falei assim, não vou fazer essa coisa, não. Aí o Covid foi apertando, 1 ano, né? E eu, desesperada para estudar violino, aí me levou à internet. E eu sou meia como é que fala? Fora de internet? Fora de internet, com a minha idade, né? Eu falei assim, como é que eu vou... Com a sua idade? Mas quantos anos você tem? 22? 50... Eu vou fazer 57. Sério? Sério, 57, vou fazer. Aí eu falei assim, Camila, eu vou mexer nesse computador, como que eu vou fazer isso? Aí... pedi um monte de gente para me explicar, para entrar no... Não era esse, era o Hotmail. Era na Hotmart, antigamente. Era na Hotmart. Aí eu entrei, estudei para mandar vídeo. Ainda bem que você explicou, né? Mas olha só, você não quis continuar as aulas de violino com professor particular porque ia ser na internet, aí você se inscreve nas aulas na internet? Desespero, né? Caramba! Porque tinha que ser só no Zoom. Entendi. E pra você era mais simples mandar vídeo do que entrar no Zoom. E porque eu tinha curiosidade de um americano para um professor brasileiro também. Pra ver qual é a diferença. Qual a diferença? E o que você sentiu que era mais diferente? Além do idioma? A atenção. Porque ele estava ali, porque ele tinha que receber a grana, né? Claro. Porque ele tocava excelente, assim, muito, muito bom mesmo. Mas ele, acho que eu tava vendo, você sente, não é que nem você vive por isso, né? Ele parecia que ele só queria pegar o dinheiro e eu já dei aula, eu já vi, né? A gente chama aqui, e às vezes são bons professores, não é cada um, né? Sim. Eu chamo, né? Eu criei um termo para isso que é o violinista que faz bico de dar aula. Faz uma renda extra dando aula. As aulas podem ser boas, não tô falando que a aula necessariamente é ruim. Mas é um bico, não é exatamente a paixão do que a pessoa quer fazer, quer que os alunos toquem. Acho que eu peguei 2 professores antes. Um que tocava em orquestra mesmo, que era contratado pelo conservatório para dar aula. Mais faltava do que dava aula. É por isso que eu fui procurar um outro
professor particular. Aí encontrei, mas ele, porque ele estudou desde pequeno, o pai era músico. Legal. E ele, né? Ele estudou violino, porque a vida toda ele estudou violino. Aí eu falei assim, e agora? E um brasileiro? Como é que tem uma aula com brasileiro? E era... Não, eu vou arriscar. Tá sendo um desafio violino. Você não achou que era um golpe? Não, porque eu já estava acompanhando você bem. Quando eu estava tendo aula, eu via os vídeos na internet, né, de aula. Até quando você tava com as notas musicais embaixo, aquelas aulas. Parece que o fundo era verde, é mesmo? Parede verde clássica. Parede verde, eu lembro. E eu pegava algumas, porque tinha exercícios quase compatíveis com o que eu estava estudando. E aí eu tocava junto com você as músicas. Acho que era uma escala, eu não lembro, mas eu tocava os exercícios, parecia igual do livro que eu estudava com os outros. Então eu pegava e estudava. Aí você começou, MJTO, né? Aí você vai abrir as turmas. Eu sei que depois tinha um que você dava aula. Eu não peguei essa turma. Que era, antes do MJ tinha o Academy. Isso, tinha o Academy. E você falava, só pessoas assim. Aí eu entrei quando você abriu para o público em geral o MJTO. Que legal. E você chegou a participar daquela semana gratuita? Ou foi direto já se inscrever? Eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Eu sei que eu me inscrevi. Aí ainda estava no Hotmail, fiz o pagamento, como a empresa, né? Aí eu já estava dentro. Aí foi assistindo as aulas, né? E no início, isso dentro do MJO já, qual foi a sua maior dificuldade no início? No início, foi gravar os vídeos. Porque não tinha o contato com a câmera, né? Então, tinha dificuldade, mas teve todo o apoio, sempre ensinando. Você vai, aperta isso aqui, vai ali. Tinha uma parte... Mostrando clique a clique como fazer. Que legal. E isso foi em 2021, certo? Foi em 2021. Eu acho que foi em 2021. O que fez você continuar até agora, 2024? O carinho, né? Porque, beleza, o que fez você entrar a necessidade de aulas e a curiosidade de como é fazer com um professor brasileiro. A atenção de vocês, né? Tá ali sempre em cima da gente, mesmo que a gente desanima, tudo. Vocês estão sempre ali. Oi... Assim, eu já praticou seus 15 minutos de hoje? Né? Hoje, assim, o MJO tem bastante coisas e é praticamente humanamente impossível alguém ver e fazer todas as coisas que tem dentro do programa. Qual é a sua rotina relacionada à prática do violino e ao programa hoje, das coisas que você consegue aproveitar? O que eu usufruo do programa, do programa são, às vezes, os vídeos quando você faz para todos os alunos. Os professores, quando dão um retorno, quando eu mando o vídeo, eles dão um retorno, né? Que pra gente é a parte principal, assim, de evolução violinisticamente, é a joia de ouro do programa, que é a troca de vídeos entre alunos e professores. Isso. E eu não participo de outros... Eu sei que tem a comunidade, eu não pouco, porque eu trabalho e sou um pouco meio assim das redes sociais. Das redes sociais, então é difícil, mas eu deixo o sininho, né? Quando tem programação, aula ao vivo, fico lendo na plataforma. Quando tem coisas importantes, eu fico atenta. Quando você manda na mensagem, aula, 20 horas vai ter aula, já fico ligada, assim, né? Aí quando vejo que tem algum interesse da minha, que eu estou na faixa verde, alguma coisa sobre a postura, que eu sempre volto, tem aula de postura, sempre retorno para estar sempre vendo se eu ainda continuo ali na base, como a sua âncora, né?
Exato. Isso, só pra galera entender, nossa, como assim tem tanta coisa que não dá pra ver tudo? Não dá pra ver tudo, nem adianta tentar, não dá pra ver tudo que tem lá. Poucas pessoas conseguem ver tudo. E a ideia não é nem necessariamente que os alunos vejam tudo. A ideia é justamente como você está falando. Eu me identifico mais, ou pra mim faz mais sentido usar o suporte é obrigatório, tá? Que é mandar vídeo e receber a resposta. Isso é obrigatório. E participar de alguns plantões tirar dúvidas é legal. Participar de algumas aulas ao vivo é legal. Participar da comunidade, se você gosta de conversar sobre as coisas, é legal. Mas aí cada aluno pode escrever o seu próprio jeito de usar de acordo com o que tem lá dentro. Sim. O que deixa, na verdade... Porque pensa assim, quando você tem uma aula individual numa escola normal, você só tem uma atividade, que é ir na aula. Se você, por algum motivo, não pode ir na aula, ou é uma pessoa mais ocupada e não tem aquele dia, e não vai naquela aula, você só perdeu, você não tem nenhuma outra atividade. A gente montou o programa pra... Beleza, não consegui mandar vídeo na segunda, por exemplo. Ok, vai abrir na quinta. E hoje de noite tem a aula ao vivo, que vai ter a atividade XYZ, vai ter prática junto. Sempre tem alguma coisa... Sim. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre quando eu fico antenada. Eu não tô lá dentro, mas eu sei que o grupo existe. Eu conheço alguns alunos, porque eu vejo os outros colegas que estão na mesma minha faixa verde... Porque eu acompanho, às vezes eu assisto o que o professor respondeu para o outro meu colega, né? Às vezes eu tenho curiosidade, vou para outra faixa, do outro segundo grau da verde, né? Para ver como eles estão indo. O que é faixa verde? São como se fosse primeira série, segunda série, terceira série. Exatamente. E aí a faixa verde é a terceira série. É a terceira série. Então, eu estava lá na faixa branca. Aí faixa amarela. Não, não é faixa branca. Aí faixa branca é segundo grau. Aí faixa branca é terceiro grau. Sim. Aí faixa branca é quarto grau. Aí faixa amarela. Finalmente. Yes. Aí faixa amarela segundo grau. Faixa amarela terceiro grau. Faixa amarela quarto grau. Aí... Vou aprender vibrato finalmente. Faixa verde. Quando eu estava no Boccherini... A peça que eu fiquei mais tempo, nossa, eu não vi a hora de passar para a faixa verde. Passei para a faixa. E aí você queria o vibrato? Sim, eu tô tentando. Eu ainda não cheguei dos exercícios. Mas eu fico fazendo com a ponta do dedo, a flexibilidade, alguns pequenos exercícios que vão me ajudar, a posição na mão, um pouco como o professor que está no suporte me auxiliando. Estou na parte das escalas e estou na iniciação. Que legal. Ainda. Mas ele já te fez a pergunta, se você quer ou não? Não ainda. Ok. Deve vir nos próximas semanas. Quando o aluno chega na faixa verde, a gente pergunta se ele quer aprender vibrato naquele momento. Jean, por que a gente... Isso é uma coisa recente, você sabe, né? Sei, eu sei. É uma coisa recente, a gente tá perguntando... Antes era assim, você vai aprender vibrato. Agora, larga tudo, vamos aprender vibrato. Agora a gente tá perguntando pros alunos. Sim, tem gente que quer, mas não quer naquele momento. Então quer esperar mais um pouco. E a gente tá perguntando. E, primeiro, para ver se o aluno quer e para poder ter uma conversa séria com o aluno. Que aí, no momento que o aluno fala, eu quero, ok, então a partir de agora, nós não vamos fazer mais nada que não seja montar o vibrato e aprender o vibrato. E aí é um processo que pode demorar de 4 semanas a 12 semanas, mais ou menos. Para ter um vibrato funcional, que não é ainda o vibrato artístico, etc. Para ter um vibrato funcionando para já fazer algumas coisas. E aí é um processo que precisa desse foco. Por isso que agora a gente está perguntando. Porque às vezes a pessoa começa e ela não sabe, não tem ideia de quanto tempo pode demorar. E a gente já fala, pode durar até ali umas 12 semanas. Já esperou até agora, né? Sim. Eu sei que vai ser muita briga, né? Então... Não, fazendo os passos... É uma briga suave. Então tá bom. Mas precisa de... Eu tô aprendendo a fazer vibrato do lado direito, né? Então eu toco vendo dos dois lados, tô aprendendo do lado direito. E no início, tinha dia que eu queria chorar. Que já toco violino há muito tempo.
Porque eu pego... beleza, pego o violino desse lado aqui, pra mim, vibrar, pô, natural, como beber água, entendeu? Não tem absolutamente nenhuma dificuldade de fazer isso. Colocava desse lado aqui, minha mão nem se mexia. Agora que eu consigo fazer algum movimento de vibrato. E ainda não é exatamente do jeito que eu quero. Não é exatamente do jeito que eu quero ainda. Porque aqui eu tô imitando o mesmo vibrato que eu tenho desse lado. Que é um vibrato mais de braço, né? Só que eu não quero vibrato de braço. Eu quero, assim, só o punho. Que já tá saindo mais ou menos também, mas tem que praticar bastante ainda. Ainda tá um vibrato funcional. Para algumas coisas só, não é para tudo. Mas é até para quem já sabe o passo a passo e tá fazendo... Paciência. Muita paciência. Paciência. E como, hoje em dia, como você se sente quando você está tocando violino? Eu acho que eu preciso ainda melhorar mais ainda. Melhorar o quê? Acho que tudo. Hoje eu vejo assim. Antes eu pensava na parte... faixa branca, amarela, né? Uhum. Na faixa amarela eu pensava, eu acho que eu tô tocando bem. Mas quando você vai estudando e vai conhecendo outras partes da técnica, você vê, não tô tocando bem. Mas eu quero chegar lá. Então eu vejo na minha postura corporal e na técnica, quando eu estudo e tento absorver, porque é importante o que ele fala, o professor fala. Uhum. Mas você consegue aproveitar o nível que você já tá? Aproveitar, assim, tocar umas músicas que você gosta. Quando eu tô com as sobremesas, né? Quando eu gosto de tocar, eu fico persistindo até sair o som que eu quero ouvir. Quando é uma peça que o professor pede, aí é só ele mesmo para analisar, porque eu acho ainda que não está bom ainda. Mas quantas sobremesas você já fez? Bastante? Vamos supor, uma música que eu assisti num filme, num seriado, eu queria tirar, fui tirando e consegui tirar, mas eu estudava assim, nem era para estudar a lição, né? Mas eu estudava todo dia. Que legal. Tinha que até sair o que eu queria. É quando você conseguiu, você gravou um videozinho pra mandar pra família? Não. Eu sou meia, assim, pra vídeo, assim, eu sou meia tímida pra mandar. Eu só mando pro suporte porque tem que mandar. Mas sou um pouco tímida. Mas meu marido, ele fala, ele ouve lá do quarto, lá, mesmo com a porta fechada. Hoje... Você tocou bem. E ele te apoia? Ele me apoia. Que legal. Porque eu fico frustrada quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Ele vê que isso... Ele vê realmente... Patrícia, você não fala dos 15 minutos? Aí, o professor não falou? Porque eu conto para ele, compartilho. Que legal. E ele fala... Melhor você estudar, porque depois, final de semana, segunda-feira, para entregar o vídeo, você fica... Eu sei disso, que não conta. Porque é a prática. Não vai sair nada. Aí eu fico desmotivada, aí nem mando o vídeo mais. Ele fala, melhor você estudar 15... Mas os 15 não sai 15. Mas o bom do 15, já teve gente que me falou isso. O bom do 15 é que às vezes a pessoa tá no celular ali de manhã, às vezes vendo redes sociais ou vendo qualquer outra coisa. E aí vem a notificação lá do grupo, a pessoa deixa ativada. Se você é aluno, deixa ativada a notificação do grupo. Aí chega lá, hoje é dia XYZ e eu te desafio a praticar 15 minutos até o fim do dia. Aí a pessoa vê aquela notificação e... Tá bom. Aí vai lá, pega o violino. Na hora que pega o violino, não é mais 15 minutos. Aí fica 30 minutos, 40 minutos com o violino. E meu marido falou, já deu 15 minutos. Não, agora eu já peguei. Mas poucas pessoas sacam isso. Praticar violino só é difícil até o momento de você pegar o violino. Verdade. Verdade. Pura verdade. Praticar violino só é difícil até você ir lá e pegar o violino. Na hora que você pega o violino, acabou, pronto. Agora você vai... Se você tem as instruções corretas, você vai seguir aquelas instruções e vai ficar... E o que era para ser 5, 10 minutos vira 30 minutos, 40 minutos, 1 hora se você tiver.
E como você faz para manter a sua consistência, além de deixar a notificação ativada do grupo? A consistência, ainda não cheguei nessa maturidade ainda. Você consegue praticar de 7 dias na semana? Quantos dias você pratica? Antes eu praticava quando tinha que mandar o vídeo, né? Né? No dia anterior. Sempre, assim, mas agora eu já consigo 3 a 4 vezes por semana. Ok. Tô chegando lá. Mas olha que interessante. Então, agora você faz de 3 a 4 vezes por semana. Sim. Se fosse contar, assim, no geral, desde quando você começou do zero, qual a média de vezes você acha que praticava por semana? Na faixa branca, vamos falar só na faixa branca. Acho que umas 2, no máximo. E na faixa amarela? Na faixa amarela, ainda estava nesse patamar ainda. Cara, olha, mas isso é muito interessante pra mim e eu acho que pra quem tá assistindo. Porque tem gente que acha assim... claro que seria melhor, no mundo ideal da nossa linda imaginação, 15 minutos todos os dias? Claro que sim. Mas 2 vezes na semana ainda é melhor do que não pegar no violino. 1 vez na semana ainda é melhor que não pegar no violino. Então, é legal pra galera que tá ouvindo pra ver... Caramba, a Patrícia chegou na faixa verde praticando 2 vezes por semana. E agora, 3, 4 vezes por semana. É porque essas 2 vezes eu pegava... Porque eu não tinha aquela disciplina do tempo. Né? Do tempo. Então, aí eu fui tomando mais consciência. Lembra daquele assunto que eu falei que não... Eu queria tocar, mas pensava que vinha assim, né? Mas não Uma inspiração. Vou tocar maravilhoso agora. Não é. Foi levando... Eu já tinha a vontade de aprender. E a vontade de aprender, mas eu não sabia como usar essa vontade. Eu não sabia administrar isso. E com o amadurecimento do meu gostar daquilo, eu fui nos caminhos errados até ter uma orientação. Você conduzir de como fazer. Aí eu fui experimentando. A gente, às vezes, acha que é um dia a gente vai acordar e tá tocando, não sei o quê. Não. Mas demora... Eu tenho falado bastante sobre isso nos últimos dias, que demora alguns anos até... Para algumas pessoas pode ser alguns meses, para outras pode ser 1 ano, para outras alguns anos, para alguém olhar e falar, nossa, Patrícia, como você é talentosa. Eu ainda não cheguei lá, mas eu acho que eu sinto que eu preciso ainda amadurecer mais com o violino. Mas eu te garanto que tem gente que te olha ouvindo no MJO, e eu acho que no final desse vídeo eu vou deixar um videozinho seu tocando. Tem gente que olha você tocando e pensa, sem saber o quanto foi praticado, o quanto foi de trabalho, ou quanto tempo você está investindo. Nossa, que talentosa. Eu tenho certeza. Mas eu ainda quero chegar igual você, igual o Igor, igual o meu professor Matheus, né? Então, eu sei que quando a gente está estudando, a gente já não tem aquele olhar, né, de criança, né? Você já tem um olhar já mais... Maduro. Né? Maduro do que é. E agora, Patrícia, se você pudesse escolher alguém, de repente um colega de MJO, ou um violinista que você gosta, para estar aqui nesse podcast, quem você indicaria? Difícil. Aqui, você eu já tenho. Trazer uma outra pessoa para puxar a conversa comigo. O Igor. Igor. Ok, Igor Duarte, professor Igor Duarte. Já está convidado, inclusive a gente tem que acertar como que vai fazer a parte logística. E pergunta muito importante. Quando você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão do que era o violino didático? Violino didático não é MJO. O canal do violino didático na internet. Como fiquei sabendo? Pela internet. Pesquisando, aulas de violino online. Não, começou eu tinha aula particular e eu queria alguém que tocasse junto comigo. Porque eu estudava sozinha. E aqui, o professor, você está no vídeo, mas tem as aulas tuas gravadas que você deixa a opção. Aqui tem sobremesa. Né? A sobremesa, para quem não entendeu,
Nós temos o nosso currículo de músicas e exercícios e peças que são para desenvolvimento técnico. É a nossa proteína, carboidrato e gordura, tá? Para crescer saudável. E nós temos as sobremesas, que são as músicas que os alunos querem tocar. Então aí o aluno pode escolher a música, se tiver no nível técnico dele, ele pode escolher a música que ele quiser e ele vai aprender a tocar uma sobremesa, que é justamente nessa visão de para crescer forte e saudável, você tem que comer lá a quantidade certa de proteína, carboidrato e gordura. Mas para você crescer com a mente saudável, você precisa de uma sobremesa. Senão você fica só proteína, carboidrato, ou seja, só música de desenvolvimento, só o que meu professor está pedindo, você vai se frustrar, porque vai ter peça que você vai ficar mais tempo, vai ter coisa que você não vai conseguir fazer imediatamente, vai ter muita coisa que você não vai conseguir fazer imediatamente. Aí você fica só naquilo, vai desanimar, vai frustrar. Então precisa de uma sobremesa de vez em quando. Então isso é a sobremesa. Qual foi a sua primeira impressão? No comecinho da faixa branca? Não, a impressão do que era o Violino Didático, o canal na internet. Me surpreendeu. Ok. Foi 30 quilos atrás, né? Foi há 30 quilos atrás. Eu tinha menos 30 quilos, mais cabelo, menos barba. Não, pra mim continua mesmo. Então já eram os vídeos mais recentes. Não, você pra mim continua mesmo. Rapaz, ok, fiquei feliz agora. Muito bem, Patrícia, foi um prazer inenarrável tê-la aqui no nosso podcast. Sempre que estiver no Brasil, nossas portas estão abertas para te receber. Obrigada. Tá? E é isso, senhoras e senhores. Se você gostou desse podcast... você não tem redes sociais, né? Para as pessoas seguirem. Não. Você não quer que as pessoas te sigam? Não. Não sigam a Patrícia. Mas eu vou colocar o vídeo dela tocando para vocês verem aqui no final. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta quem você gostaria de ver aqui, ou o que você gostaria de ver aqui. Dá 5 estrelas pra gente no Spotify. E até mais. Tchau. Tchau.